Amados irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, nós temos enfrentado anos e anos aqui em Parnaíba, no ministério, e o nosso alvo como pastor é termos uma igreja aprovada por Deus, uma igreja que seja uma igreja modelo. E o que seria uma igreja modelo? É o que nós vamos ver nessa noite, nessa mensagem. E como vocês podem perceber, o texto é 1 Tessalonicenses capítulo 1. E nós iremos ler inicialmente até o versículo 5. Aí a gente dá uma pausa e vamos discorrer o texto, uma vez que nós vamos chegar até o final do capítulo. Mas olha, queridos, quando nós lemos essa carta alguns dias atrás, nós percebemos que como é rica a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a gente fala isso, não necessariamente estamos dizendo uma novidade, porque cada livro da Bíblia é encantador. Cada carta, por exemplo, hoje nós começamos a segunda carta de Pedro. Irmãos, hoje à tarde, quando eu li a carta, eu fiquei maravilhado quando eu li o primeiro capítulo. É rico demais o que Pedro fala na sua segunda carta, capítulo 1. Estou ansioso para ler o de amanhã, o segundo. Na terça vamos ler o terceiro e assim por diante. Cada capítulo é uma riqueza imensa de conhecimento. Pois bem, vamos ler o texto. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Linda saudação, né, irmãos? É por isso que nós nos saudamos com graça e paz. Versículo 2, damos sempre graças a Deus por vós, todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Ou seja, eles não paravam de orar, agradecendo a Deus por aquela igreja. Verso 3, recordando-nos diante do nosso Pai, do nosso Deus Pai e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. A palavra abnegação quer dizer que eles estavam abrindo mão de qualquer conforto para servir a Deus com muito amor, né? E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda-se na vinda de Jesus, esperança na volta de Cristo. Versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ou seja, Paulo está reconhecendo que eles eram eleitos de Deus em Cristo Jesus. Versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, ou em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém? Vamos parar por aqui, para a leitura não ficar longa, mas depois a gente vai chegar até o final do capítulo. Vamos orar, pessoal? Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, pela graça do Senhor, me capacite a explanar, a explicar e aplicar esse texto lido em nossos corações ou aos ouvintes aqui, Senhor, nessa noite. Pelo Teu Espírito, Senhor, faça com que cada um entenda
compreenda o que nós vamos agora falar e explicar nesta mensagem. Usa-me como instrumento em tuas mãos e que o teu Espírito tenha liberdade, não somente de me usar, mas também de falar em cada coração aqui nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja de Cristo, eu estava ali no banco, na cadeira, ali aguardando o louvor, não é? Terminar, nós estávamos louvando a Deus, e me veio o pensamento sobre a igreja. A Bíblia fala muito bem da igreja. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Olha que coisa. Eu estava me lembrando de Efésios capítulo 5, quando a Bíblia narra a igreja como aquela imaculada, sem defeito. É o tipo de igreja que Jesus quer apresentar no último dia. A igreja como noiva. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Meus irmãos, que coisa profunda. A Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. São termos assim muito profundos, irmãos, que narram a respeito da igreja. Só que a igreja, ela é composta de pessoas. E nós estamos ainda aqui na terra. O arrebatamento da igreja não aconteceu. Jesus não veio para arrebatar a sua igreja. Então ela está aqui. E enquanto ela está aqui, ela está sujeita às intempéries desse mundo, às perseguições, o ódio daqueles que não conhecem a Deus, a nossa luta contra o pecado, a nossa batalha. Tem pessoas que nos odeiam só porque nós somos cristãos. Pela manhã eu contei aqui, irmãos, pela manhã eu contei aqui uma experiência de uma jovem que se converteu e os pais dela não aceitavam ela ser uma crente. Certo? Não aceitavam. E aí o pai disse: ou você deixa esse negócio de crente, deixa esse negócio dessa igreja, porque senão eu lhe expulso de casa. Se você continuar indo para essa igreja, eu vou lhe colocar para fora de casa. A moça foi inteligente. Ela não quis criar um problema maior de ir e o pai botar para fora de casa ou criar uma confusão. A jovem fez o seguinte: ela fez greve de fome. E quando o pai viu que a coisa era séria, o pai permitiu ela ir para a igreja. Mas ela disse: eu não abro mão da minha decisão de seguir a Cristo. Então é bonito quando a igreja ela é formada, quando a igreja ela é formada de pessoas realmente convertidas. Não basta dizer que crê, tem que haver a conversão, a mudança. A vontade inegociável de servir a Cristo. Olha, meus irmãos, você sabe qual é o grande problema de muitos? É que eles não são firmes. Eles não estão prontos a sofrer por Jesus. Se o negócio aperta um pouco, eles pulam fora. A igreja de Tessalônica se tornou uma igreja modelo. Ela se tornou uma igreja modelo. Nós lemos até o 5. Vamos ler agora do 6 em diante. Olha aí, Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Irmãos, vocês entenderam esse versículo? O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que eles se tornaram imitadores,
Ou seja, eles estavam imitando a fé dos apóstolos e também de Jesus. E por que Paulo diz isso? Porque eles estavam sofrendo perseguição. A igreja, desde o começo, ela sofria perseguição. E eu quero dizer para você que nos assiste pelo canal também. A história dessa igreja está em Atos capítulo 17, de 1 a 9. Se você tiver a curiosidade, não agora, não precisa ler agora, porque você está aqui ouvindo. Mas quando você chegar em casa, você pode ler Atos de 17, de 1 a 9. E você vai perceber que aquela igreja, ela surgiu no meio de uma grande perseguição. Os irmãos receberam a palavra no meio de perseguição, de tribulação, prisões. Um grupo de irmãos foram arrastados no meio da rua pelas autoridades, porque aceitaram Jesus. Aquela igreja, ela surgiu debaixo de chicote, debaixo de... Alguns apanharam, alguns sofreram, foram presos por causa da sua fé. Mas eles não negaram a sua decisão. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês se tornaram modelo, imitadores nossos e do Senhor Jesus, visto que vocês receberam a palavra no meio de muita tribulação, de muita angústia. Olha, tem gente que ele se diz crente, mas se o negócio apertar para ele um pouquinho, ele, não sei o quê, não dá para mim não. Olha, agora não, vou dar um tempo, eu vou dar um tempo. Isso é crente falso. Isso é crente que não é convertido, irmãos. Porque ele só quer servir a Deus se tudo for bem para ele. Se tiver ameaça de prisão, se tiver ameaça de perseguição, se a coisa não está dando bem para ele, ele desanima logo, ele não quer servir a Deus, ele não quer mais saber da igreja. E a igreja de Tessalônica, ela sofria, menino. E os irmãos eram pipocados, os irmãos eram tochas, os irmãos eram avivados, os irmãos eram cheios do poder de Deus e da unção. Eram crentes de verdade. Bora ler o 7. Olha o que diz no 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia, na Macedônia e na Acaia. Você sabe o que quer dizer Macedônia e Acaia? Macedônia era a província aonde estava a cidade de Tessalônica. Macedônia, vamos dizer que era como se fosse um estado do Piauí. E Acaia era a província vizinha. Vamos citar ou o Ceará ou o Maranhão, entende? Porque nós estamos aqui no meio do Maranhão e do Ceará. Então, era uma província também, Acaia. Era na província da Acaia que estava a cidade de Corinto, por exemplo. Porque, o versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de vos acrescentar coisa alguma. Irmãos, sabe o que foi que aconteceu? Todo mundo ouvia falar da igreja de Tessalônica. Em toda a Macedônia e em toda a Acaia. Era uma igreja, irmãos, que ficou falada. Era uma igreja que se tornou conhecida na região, por causa da fé deles. E agora, atenção, vamos mostrar quais são as qualidades de uma igreja modelo, tomando como base a igreja de Tessalônica. Bora lá? Olha aí a primeira. Para uma igreja ser modelo, ela precisa ter uma fé operosa. Você pode olhar no verso 3.
A fé da igreja em Tessalônica impactou muito a sua cidade e a sua região, meus irmãos. Nós acabamos de ler o versículo 8. Olha, por todo mundo, todo lugar se falava daquela igreja. E você sabe que quando nós usamos a palavra igreja, nós não estamos se referindo ao prédio de tijolo, essas paredes. Não, isso aqui é o templo. Igrejas são as pessoas. Meus irmãos, o que alguém poderia dizer de nós, hein? A Igreja Batista Povo de Deus. É verdade que muita gente comenta a nossa igreja aqui na cidade. Muita gente sabe que nós somos uma igreja de palavra, uma igreja de pregação forte, uma igreja séria. A igreja de Tessalônica se tornou uma igreja modelo, irmãos. Olha o versículo 3, olha aí, ó. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. O que quer dizer isso, irmãos? Olha, a igreja tinha uma fé operante e não uma fé inoperante ou parada. A igreja em Tessalônica mostrava um excelente trabalho na cidade e na região. Irmãos, sabe qual é a nossa meta? Sermos uma igreja forte nessa cidade. Depende de você, meu irmão. Pastor Isaías sozinho vai bater perna, vai bater braço. Não consegue, não. Precisa de você. Se você não conscientizar que você precisa ser um crente de uma fé operosa, de uma fé vibrante. E qual é o resultado dessa fé? É aquilo que eu falei. Nós vamos expulsar demônios, orar pelos enfermos, pregar com ousadia, sermos uma igreja que trabalha, uma igreja que evangeliza, uma igreja que ganha almas. Não é aquela igreja, de braços cruzados. Vamos ver a segunda. Olha aí a segunda marca de uma igreja modelo, uma igreja aprovada por Jesus. Olha aí, ó. A igreja precisa ter um forte amor pelo seu Senhor. Também no verso 13. Lembra da expressão abnegação do vosso amor? O que quer dizer a palavra abnegação do vosso amor? A Bíblia, irmãos, é verdade. Ela tem uma linguagem... A Bíblia tem uma linguagem assim muito sofisticada. Percebeu, não é? Abnegação do vosso amor. Aí uma pessoa que não estudou muito, tal, ela nem vai se dar conta. O que é isso? Abnegação. Sabe, querido? Abnegação quer dizer renúncia. Abnegação quer dizer você abrir mão. Uma vez eu viajei para um congresso que o líder era um juiz de direito. Sabe? Esse juiz, ele se tornou desembargador. E aquele juiz, dirigindo a nossa caravana, ele era o líder, era um ônibus. O congresso foi na Bahia. Irmãos, quando nós chegamos na Bahia, depois de 2 dias de viagem, chegamos à noite no lugar que a gente ia se hospedar e não tinha mais vaga, irmãos. Não tinha mais vaga. Sabe onde foi que a gente foi dormir? No chão, irmãos. Toda a caravana dormiu no chão. E aquele juiz, você sabe quanto é um salário de um juiz? É alto, irmãos. É grande. É muito bom o salário de um juiz. Aquele juiz já era um juiz bem avançado na sua carreira. Eu acredito que ele já estava nessa época na capital, se não me falha a memória. E aquele juiz dormiu no chão com a gente, irmãos. Aí teve 2 irmãos que ligaram, que fizeram assim, ó.
O nosso irmão aí, o salário dele, dá para ele dormir no hotel melhor que tem aqui na capital da Bahia, Salvador. Ele tem condição de dormir num hotel 5 estrelas. Juiz. Eu não vou dizer o quanto é que um juiz ganha aqui por educação, né? Porque eu sei quanto é que um juiz ganha, né? A estimativa quase que precisa. Pois bem, então o que acontece? Aquele juiz dormia, irmãos, dormiu conosco naquele chão ali. Sabe por quê? Porque ele era o nosso líder. Era ele que estava guiando. Você entende o que eu estou querendo dizer? Naquela hora ele não lembrou que era juiz, que ele tinha dinheiro para ir para um hotel. Não, ele ficou lá com a gente. Ele dormiu no chão com a gente. Um chão frio. Ele dormiu lá sem nenhum conforto. Ele dormiu com a gente. Porque nós não tínhamos condições. Eu era estudante nessa época, era seminarista. Dinheiro só da passagem. Frito, farofa. Precisando de lanche, que alguém desse lanche para nós. Entende? Era um congresso de homens na Bahia. Paulo está falando dessa atitude, de você abrir mão de qualquer conforto, de qualquer honra, e se dedicar à obra de Deus, ainda que seja sofrendo. Olha, irmãos, a igreja precisa de pessoas que tenham um amor muito forte por Cristo. Olha, a Bíblia fala muito do amor, meus irmãos, que nós devemos ter pelo Senhor. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse que por causa do pecado, da iniquidade, da devassidão no mundo, o amor de muitos vai esfriar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca deixe que o seu amor diminua por Jesus. Que o seu amor por Jesus seja forte. Que você ame a Cristo de todo o coração. Olha, meus irmãos, fica fácil você saber quando uma pessoa ama Deus, ama Jesus. Porque quando nós amamos, nós damos o nosso melhor. Não importa a dificuldade que estamos passando, nós vamos dar o nosso melhor. Não é assim no casamento? Quando um homem ama uma mulher, pode vir o que vier, ele não larga a sua esposa. E do mesmo jeito, quando uma mulher ama o seu marido, pode vir o que vier, ela não larga o seu marido. Quando nós amamos o trabalho que fazemos, ou a empresa onde trabalhamos, pode vir o que vier, não larga a empresa, não abandona a empresa. Não é assim? Irmãos, o nosso amor tem que ser forte. O grande amor daquela igreja pelo Senhor foi a motivação para tanto empenho na obra de Deus. É como a mola propulsora, é como a causa do ímpeto daquela igreja. Lembre que o versículo 6 diz que ela imitava Jesus e os apóstolos. A igreja era, meu irmão, era imitadora. Ora, lá em Efésios capítulo 3, verso 17, diz Paulo, para que sejais alicerçados e arraigados em amor. Olha aqui o alicerce, ó. Cada parede dessa tem um alicerce que sustenta ela. Uma casa ou uma parede, um prédio sem alicerce, desaba. Todo mundo sabe disso. Por isso que Paulo diz que nós temos que ser alicerçados em amor. E lá em Efésios 3,17 diz que alicerçados e arraigados. E o que quer dizer arraigado?
que tem raízes. A cena que vem na minha mente é aquele pezão de manga, aquele pezão de caju, que o vento dá, né? E o que acontece quando o vento dá? Só se balança, mas não cai. Porque tem raízes, meu amigo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Tenha raízes. Que o seu amor não seja fraco. Que você ame a Jesus. E nada nesse mundo tire você da igreja, dos caminhos do Senhor. Porque tem uns que basta vir um vendavalzinho de nada. Ai, meu Deus. Ai, eu não suporto. É muita tribulação, meu Deus, para a minha vida, não sei o quê, que eu não aguento. Olha, eu já vi isso demais, irmãos. Nós temos que ter um amor forte, abnegação. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, olha, eu não me tornei crente para sofrer, não. Eu quis me tornar crente, foi para ter uma vida feliz. Cheia de... Eu digo, é? E os primeiros cristãos que eram presos? Irmãos, a gente se torna crente realmente para nós termos paz, alegria, harmonia. O nosso casamento, geralmente o casamento de crente, irmãos, de um casal crente é uma bênção, irmãos. Marido serve a Deus, a esposa também, os filhos, se torna uma família feliz, uma casa cheia de paz, uma casa de harmonia, porque coisa feia, coisa cheia de tribulação, são alguns lares do mundo, meus irmãos. Marido chega bêbado, os filhos não falam com os pais, são intrigados, não vivem alegria, não vivem harmonia, é briga de manhã, briga de tarde, de noite. É uma desunião que não tem mais fim, não é assim? Você sabe. Agora, irmãos, a gente nunca se torna crente para dizer assim, eu me converti para eu ter uma vida de princesa, de príncipe. Não. Você pode sofrer. Sabe por quê? Porque você aceitou Jesus, foi pela salvação da sua alma. Essa vida aqui é passageira. A Bíblia chama, Pedro falou isso, lembra? Na primeira carta, que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos, aqui é só uma passagem. Nós não viemos aqui para ficar, meus irmãos. Aqui é só uma passagem. O nosso conforto, a nossa pátria. Olha aí onde está o nosso descanso. Onde está o nosso paraíso. E Cristo está vindo, aleluia. Ele está prestes a voltar. É lá que nós vamos descansar. Aqui é apenas uma gota d'água do oceano que nós vamos viver na eternidade. Aqui não representa nada esse tempo aqui, meus irmãos. Por isso vamos amar a Cristo, vamos amar a Deus com amor intenso. E eu lembro também da igreja de Éfeso. Qual foi o grande pecado da igreja de Éfeso? Está lá em Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Jesus disse assim para aquela igreja, eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Olha, meus irmãos, se tem o primeiro amor é porque tem o segundo. E o segundo amor é aquele amor fraco. Lembra uma coisa que é da segunda categoria? Não tem as coisas de primeira e as coisas de segunda? O que é uma coisa de segunda? Que não é aquela coisa de primeira, né? Qualidade. É uma coisa inferior. Pois Jesus disse assim para aquela igreja de Éfeso, eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, que você nunca abandone. Irmãos. Nunca abandone. Mande essa mensagem para alguém que você sabe que está desviado, que deixou de servir a Cristo. Mande essa mensagem. Você que está nos assistindo pelo canal. Deus pode despertar ela.
E olha, eu me lembro também de Marcos 12:30, quando Jesus disse assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vamos apressar o passo. Olha aí a terceira característica. Para uma igreja ser uma igreja modelo, ou para a nossa igreja ser uma igreja modelo, ela precisa imitar a igreja de Tessalônica. Sabe por quê? Porque a igreja tinha uma forte convicção acerca da vinda de Cristo. Hoje nós temos uma igreja que nem se lembra que Jesus está voltando. Irmãos, não é pecado a gente querer construir a nossa casa, não é pecado a gente querer se formar, fazer um curso, está entendendo? Não é errado, irmãos. Mas você sabe qual é o erro? É quando a gente esquece que isso aqui não é nada para nós. Eu não vou identificar a pessoa por questão de educação. Morreu agora um homem aqui na cidade, irmãos. Sabe quantas casas esse homem deixou? 16 casas. Um senhor de idade morreu, deixou 16 casas. Ele levou alguma, irmãos? Ele levou alguma, irmãos? Quando nós morremos, nós não levamos diplomas, nós não levamos ouro, não levamos joias, não levamos carro, não levamos nossas roupas, nós não levamos os nossos móveis, geladeira, fogão, nós não levamos nada disso, irmãos. É por isso que nós precisamos entender que o que pesa é nós acreditarmos na vida de Cristo, estarmos preparados para a vinda dele. Olha, olha, irmãos, eu sei que essa história pode até ter sido verdade, mas é só uma ilustração. Conta-se que um irmão, todo dia, ele dizia assim, quando ele acordava, ele olhava para o céu e dizia assim: será hoje, Senhor, que o Senhor vai voltar? Eu estou preparado. A primeira coisa, quando ele ia dormir, ele abria a janela do quarto dele, olhava para o céu e para as estrelas e dizia assim: será hoje, Senhor, hoje à noite que o Senhor vai voltar? Eu estou preparado. Ele sempre dormia preparado e quando acordava, ele dizia isso. Olhe, esteja preparado. Não esqueça que Jesus está voltando. Todos os textos de Apocalipse diz assim, ó: eis que cedo venho, eu venho sem demora. Quem pode glorificar a Jesus? Ele vem sem demora. A Bíblia diz que ele está vindo, ele não vai demorar. Ele está às portas, irmãos. A Bíblia diz que ele vem como vem o ladrão. Numa hora que você não espera, ele vai voltar. Hoje nós temos uma igreja que perdeu essa visão da vinda de Jesus. Nós não podemos perder a visão da vinda de Jesus. Irmãos, é essa convicção, é essa convicção acerca da vinda de Cristo que nos mantém fortes, ali, avivados, atentos, vigilantes. É muita loucura, meus irmãos, uma pessoa se desviar do caminho do Senhor. É uma loucura demais. É um doido. Olha, eu estou sendo gravado. Você merece ser chamado de doido, viu? Porque você se desviou dos caminhos do Senhor. Você não tem juízo, meu amigo, se você deixou os caminhos do Senhor. Porque, olha, o encontro das pessoas com Deus não é só quando Cristo volta, não, é quando morre. Morreu, meu amigo, Juízo. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Por isso que a gente sabe que não tem reencarnação.
Esse negócio de morrer e voltar de novo, dizer que morre, aí passa um tempo, reencarna. Isso é mentira. A Bíblia diz que ao ser humano, está ordenado morrer uma só vez. Então esse negócio morreu, demora um pouco, reencarna em outra pessoa. Isso é conversa, rapaz. Mentira. É porque você vai se tornar um espírito evoluído. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que morreu, vem o juízo, meu amigo. E a Bíblia fala de Jesus assim, em várias passagens, como 1 Timóteo 4:1. Juiz dos vivos e dos mortos. Ele vem para julgar os vivos e os mortos. Quando ele voltar, quem tiver vivo vai enfrentar. E quem tiver morrido vai ressuscitar para enfrentar o julgamento e assim por diante. Amanhã, capítulo 2, você vai ver o julgamento dos anjos. Paulo, lá em Coríntios, também fala que nós vamos julgar os anjos que pecaram. É profunda a Bíblia, né, irmãos? Meu Deus, eu acho isso uma maravilha, né? Olha, igreja tem que crer na vinda de Cristo. E aqui eu coloquei essa observação porque isso aqui não é uma crença. Isso aqui é uma convicção. Convicção, meu irmão, é maior do que uma crença. Uma crença pode até mudar na minha cabeça, mas convicção não. Eu morro por ela. Quer me matar? Pois me mate. Viu? A convicção na salvação da alma, perdão dos pecados. Por que os apóstolos morriam? Me diga. Por que eles eram queimados na fogueira e eles não negavam a fé? Quando eles eram jogados na cova dos leões, quando eles eram jogados no Coliseu, para os leões devorarem eles lá vivos, e eles diziam assim, os carrascos, né? O imperador, o soldado, nega. Se você negar Jesus, você está salvo. Que negar coisa nenhuma, meu. Quer me matar por Jesus? Estou pronto. Pode soltar a fera. Pode tocar o fogo aí. Pode acender o fogo. Isso é convicção, meu irmão. Uma crença, tem hora que a gente pode ficar, rapaz, será? Mas a convicção não, meu irmão. A convicção, você morre por ela. Pode arrancar pedaço. A pessoa não nega Jesus. Porque ele sabe. Eles sabem que ele crê. A última. Até que a mensagem não é tão longa hoje, né? Olha aí, ó. Aí agora a gente leu até o 8. Não foi? A gente leu até o 8. Agora a gente vai ler o 9 pela primeira vez. A igreja precisa de uma real mudança de vida dos seus membros. Letra A, B, C, né? Mas olha o versículo 9. Dê uma olhadinha no 9 aí para mim, por favor. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Quem pode dizer amém? Irmãos, eu fico encantado com essa verdade aí, ó. Houve uma mudança, meus irmãos, na vida dos irmãos de Tessalônica. Você sabe qual era o grande pecado deles? Era a idolatria. O grande pecado deles era a idolatria. E Paulo está dizendo, vocês realmente deixaram. Olha, com muita autoridade eu digo para você, se você se declara cristão e não tem deixado o pecado, o teu cristianismo é falso. Porque a tua conversão nunca existiu, nunca aconteceu. Sabe por quê? Porque os verdadeiros cristãos, eles mudam de vida. E aqui você não vai ser enganado. Nesse púlpito aqui, não. Esse pregador não vai pregar colher de chá, mensagem doce, mamão com açúcar, para agradar os ouvidos. Não. Olha, conversão sem mudança não é conversão. Conversão sem abandono de pecado não é conversão.
Eles abandonaram os ídolos, abandonaram os pecados. Lá em Mateus 7, 21 a 23, Jesus disse assim, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que fizer a vontade de meu Pai, quem pode glorificar a Jesus. Somente aquele que fizer a vontade. Aí, no 22 e no 23, Jesus disse assim, ó: pois me dirão naquele dia, Senhor, nós porventura não fizemos milagre em teu nome, não fizemos cura, o Senhor não pregou em nossa rua, em teu nome não expulsamos demônios. 23, Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheci, eu não vos conheço. E a palavra não vos conheço quer dizer eu nunca vi você nascer. Eu nunca vi você nascer. Sabe, quando a mãe dá à luz o menino, quando o menino nasce, a mãe necessariamente não vê o menino, né? Porque ela está no trabalho de parto, correto? A mãe está no trabalho de parto, o menino nasce. Mas a primeira coisa que é feito com o menino é o seguinte: coloca o menino no braço da mãe. E a mãe segura o menino e olha para o menino. Ou então coloca assim, ó, aqui nela, assim, ó. E a mãe olha para o menino. É exatamente o que está no capítulo 20, versículo 23 de Mateus 7. Eu nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca vi você nascer. Olha, meu pessoal, isso é muito sério. Porque quem dizer assim, não, eu acredito em Jesus. Não, eu tenho uma fé em Jesus. Não, eu sou de Deus. Mas se nunca tiver nascido de novo, se nunca tiver mudado de vida, não vai entrar no céu. A letra B, eu vou só resumir aqui. Imitar a fé de Cristo e dos apóstolos. A gente viu isso, né? Eles imitavam. Está lá no versículo 6. No versículo 6 diz que eles imitavam a fé. Eu vou dizer uma coisa, com muita seriedade. Imite os heróis. Eu tenho certeza que você conhece um crente fraco. Aquele crente que você vê, mas ele é meio desmantelado, tal, ele não tem muito compromisso, ele leva a coisa assim, no jeito dele, tal. Não siga ele não, siga ele não. Não siga ele não, porque é perigoso. Sabe qual é o tipo de gente que você tem que imitar? Os grandes líderes, os grandes homens, as grandes mulheres, a fé dos apóstolos, dos profetas, dos grandes homens de Deus. E eu quero aconselhar você a ler livro de avivamento. Pastor, você que me assiste pelo canal, compre livros de avivamento e dê para os membros da sua igreja lerem, empreste para eles livros de avivamento, de fogo, para que a gente venha imitar. Eu sugiro que você leia aquele livro, Os Heróis da Fé, publicado pela CPAD. 20 homens que incendiaram o mundo. Porque nós temos que ser, meus irmãos, imitar os grandes, aqueles que foram grandes homens de Deus, aqueles que são grandes homens de fé, de ousadia, e não imitar aquele que está na esquina churumingando. Nós temos que imitar as grandes mulheres de Deus. Nós temos que imitar os grandes homens de Deus, os grandes missionários, a fé deles. Aí tem vezes que a pessoa está imitando uma pessoa que não lê Bíblia. Que não lê Bíblia, que não ora. Eu não falei ainda agora para vocês aqui, não dei o exemplo? Olha, seja uma mulher de oração. Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. Você vai ver o que Deus... Ontem na célula, uma irmã chorou. Quando nós vamos falar de oração, aquele momento na célula de oração, a irmã disse, olha, eu tenho um testemunho para contar. A minha filha estava passando nessa cidade, ela disse o nome da cidade que a filha dela está. Passando necessidade, irmão, sem comida.
sem mantimento em casa. Ela orou, irmãos. A mãe estava orando. Sabe o que aconteceu? A polícia chegou. Irmãos, quem é que quer saber de um carro de polícia na sua porta, irmãos? Todos os vizinhos já ficam pensando coisa ruim. Você recebeu um carro, uma viatura da polícia na sua porta, do nada assim, bater na sua porta, quem é? É a polícia. A pessoa já fica, fala-me Deus, falei meu Senhor, o que aconteceu? Irmãos, a filha dessa irmã, chorando, temerosa, quando perguntou quem é, o policial respondeu bem forte, a polícia. Você é fulana de tal? Aí ela respondeu, sim, com medo. Ele disse, abre o portão. Ela abriu com medo, temerosa, não sabia o que era. Irmãos, os policiais tiraram de dentro da viatura. A irmã chorou ontem, lá na célula. Ela chorou. Os policiais tiraram, irmãos. 1, 2 e 3 sacos cheios de mantimento. Ela chorando disse assim, mãe, daqui até janeiro ou fevereiro eu não como tudo que eu ganhei e acabei de ganhar. E a mãe estava aqui de joelho orando para que Deus suprisse a filha lá na cidade onde ela mora. Vamos aplaudir o Senhor. Irmãos, o nosso Deus é Deus, irmãos. O nosso Deus não brinca. Ela disse, irmãos, ore, porque aquele que ora, Deus faz milagre na vida dele, irmãos. Olha, imite, irmãos. Ei, não seja imitador daquele crentezinho que não faz nada. Aquele crente molenga que só anda se reclamando pelos cantos. Você tem que imitar os guerreiros. Você tem que ser uma pessoa vibrante. O nosso Deus é o mesmo. Ele ouve as nossas orações e Ele é o Deus de milagre, o Deus de todo poder. Imitar a fé dos apóstolos de Cristo, né? E por último, irmãos, está preparada para enfrentar perseguições ou dias difíceis. Eu não disse para vocês que a igreja começou em Atos 17, não foi? Foi? Pois está aí o texto. Aí, irmãos, vocês lembram? E dá uma lidazinha lá. Porque, olha, o pregador se sente assim... deixa eu encontrar aqui a palavra. O pregador, ele se sente... É como... A palavra é o seguinte. É como se eu não fui um bom pregador. Se eu não alcancei meu objetivo, que é mudar. Tem que haver um impacto nas nossas vidas, irmãos. Pronto. Clareou aqui na minha mente. Se amanhã você não lembrar dessa mensagem aqui, eu não fiz nada aqui. Você entendeu agora? Se amanhã você não estiver lembrando dessa mensagem, quarta-feira, se você não estiver lembrando dessa mensagem, rapaz, aquela palavra de domingo à noite do nosso pastor, olha, me edificou, eu estou lembrando, eu nunca vou esquecer, tal e tal, ele pregou em 1 Tessalonicenses capítulo 1, tal, e aquela mensagem, eu aprendi tanta coisa. Eu perdi meu tempo aqui. Em relação a você, se você não lembrar. Então fique lembrando. Leia esse texto. A igreja de Tessalônica surgiu bem aí, em Atos 17. E aí eu quero concluir. A conclusão é muito pequena, mas ela é uma conclusão interessante. Que a Igreja Batista, Povo de Deus, seja uma igreja modelo para as demais igrejas da cidade e região, e, sobretudo, que ela seja uma igreja preparada para a vinda de Jesus. Quantos acreditam que Jesus vai voltar aqui? Quantos creem que Jesus vai voltar?
E ele vem buscar a sua igreja, aleluia, aleluia. Santo é o seu nome, ele vai voltar, ele virá nas nuvens com poder e muita glória, para buscar uma igreja santa, redimida e lavada no seu sangue. Vamos ficar em pé, glória a Jesus. E aí eu quero cantar com os irmãos, nós ainda temos um pouquinho de tempo, não é? Vamos, tá bom. Olha, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, que Deus te abençoe. Nós vamos cantar agora a vinda do Senhor, né? O nosso hino. E um forte abraço, compartilhe, em nome de Jesus.